Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun e a Sultan estão muito pensativas. A Barra chega nesse exato momento, a Efsun fica até um pouco ali confusa e chama ela de ruiva e pergunta a ela: minha irmã, o que é que você está fazendo aqui? A Barra apenas diz a ela que ela saiu lá da mansão e a Efsun fica ainda mais perdida, perguntando a ela que por lá o que foi que aconteceu e se por algum acaso alguém machucou ou feriu ela lá. A Barra diz a ela que quando for em outra hora ela conta para ela, porque isso é uma longa história. Sultan, por sua vez, ela está ali muito desprezada porque ela está se sentindo muito mal logo depois da rejeição da Sinep. Então a Barra, ela percebe tudo isso, olha para ela e pergunta o que foi que aconteceu com a Sultan e se ela está bem. A Efsun pede a ela que por favor que ela se cale e a Barra pergunta a ela o porquê. Ela vai se calar e pergunta novamente o que foi que aconteceu. A Efsun então começa a cochichar com ela, dizendo a Barra que as coisas se complicaram ali e pergunta a ela se ela se lembra quando ela, a Sultan, estava procurando sua filha, né? A Barra diz que sim e a Efsun diz para ela então ela conseguiu descobrir que a filha dela é a Sinep. A Barra fica até assustada ali e pergunta como assim a filha da Ganymede? A Efsun diz a ela que sim, é justamente ela e que elas decidiram contar tudo para Sinep, só que ela não quer saber da Sultan e disse um monte de coisa com ela, por esse motivo ela está desse jeito ali. A Barra ela fica chocada ali logo depois de descobrir essa verdade e a Efsun continua dizendo para ela que elas estão acordadas desde a noite passada, não estão conseguindo ali dormir e que ela confessa para a Barra que não está aguentando mais essas coisas. A Barra pergunta sobre a Sinep e aonde é que ela está. A Efsun responde a ela que na realidade ela nem sabe, mas deve estar em algum lugar ali no bairro. A Sultan ela começa a se lamentar, chamando ali pelo nome da Efsun e dizendo a ela que tudo que ela queria era sua filha ali ao lado dela e pudesse passar apenas uma noite com ela ali, abraçar, chamar ela de filha e dizer o quanto que lhe ama, e fica chamando lá por lá, pedindo a ele que por favor que lhe ajudasse apenas nisso aí, que ela conseguisse passar apenas uma noite, por favor, Alá. A Barra percebe que de fato a Sultan ela não está nada bem e diz a Efsun que seria muito bom ela sair dali e ir lá falar com a Sinep sobre tudo isso que está acontecendo, e a Efsun diz a ela que não adianta falar mais com ela porque a Sinep ela está decidida, não quer saber da Sultan. A Barra diz que não quer nem saber, mas ela vai tentar e ela vai lá agora atrás dela. A Efsun diz a ela que tudo bem, que ela vá lá então. A Efsun vai se aproximando da Sultan, que continua ali se lamentando, dizendo a Alá que ela queria apenas uma noite, apenas uma noitezinha ali que ela pudesse ficar com sua filha e poder chamar ela de filha e ela chamar ela de mãe. Depois ela começa a conversar com a Efsun e pergunta a ela se ela conseguiria fazer essa mesma coisa que a Sinep fez, se por acaso ela conseguiria rejeitar a própria mãe dela. A Efsun fica em silêncio, a cena muda e mostra a Barra ali na perseguição atrás da Sinep ao mesmo tempo que o telefone dela toca. Quando ela pega, vê que é o pai, fica olhando um tempão ali sem saber o que fazer, até que ela decide silenciar o pai dela. A cena então vai lá para o Mehmet, que nesse exato momento ele vem saindo, pede para que um dos seus colaboradores vá lá buscar o carro, só que quando ele olha de lado, quem vem chegando é a boneca de milho e ele observa que ela vem ali transtornada, como se tivesse de fato muito mal, tossindo e cambaleando ali das pernas, só que tudo isso continua sendo um plano ali dela e do Kenan. O Mehmet, por sua vez, mais uma vez, então ele cai, chama por ela, vai se aproximando e o Kenan, que está observando tudo, ele apenas confirma lá de cima: vamos minha filha, é agora. E quando o Mehmet se aproxima, ela cai nos braços do Mehmet e ele, o Kenan, começa a comemorar, tomando até um cafezinho, dizendo: é isso aí, muito bem minha filha. Ela começa a pedir ao Mehmet que por favor que ele perdoe e ele pergunta o que foi que aconteceu e ela começa a dizer ainda mais que por favor que ele perdoe. Ele diz que tudo bem e grita para que eles tragam o carro dele agora imediatamente. Um dos seguranças pergunta ao Mehmet se há alguma coisa que ele pode fazer por ele e o Mehmet fala que apenas tudo que ele quer é o carro. O Mehmet continua dizendo para ela que por favor que ela fique tranquila, que não se preocupe. Ao mesmo tempo que o carro chega, ele pega ela nos braços e leva ela. Enquanto isso, o Kenan ele fica observando até o Yuppie chega nesse exato momento e o Kenan diz a ele para que ele observe, veja ali bem direitinho o que é a consciência, que ela fala muito alto e algumas pessoas elas decidem ouvir e outras preferem ignorar. E o Kenan fala agora a respeito do Mehmet em mim, ele sempre ali escuta a sua consciência.
Logo depois que ele começa a falar um monte de coisa e que inclusive vai destruir mais uma vez, ele fica falando para o Wilp ali com o Mermetes. Então ele olha depois para ele e pergunta se ele tem alguma notícia de Azul. Ele responde ao Kenan que sim, que conseguiram encontrar ela, que ela segue lá morando na casa de e que ela entrou numa aflição muito grande logo depois que perdeu o filho, que também tudo isso que ela fez foi para não se divorciar do Atés, mas que na realidade tudo isso foi um fracasso. O Kenan fica olhando para ele e ele continua dizendo que logo depois de tudo isso ela continua viciada ali no álcool. O Kenan, por sua vez, ele até comemora essas notícias que ele está recebendo uma atrás da outra, que para ele considera boas, e ele mais uma vez vai planejar agora coisas contra o Atés usando a Azul. Já lá com a Barra, ela continua a procura da Sinep, vai perguntando a todo mundo se por acaso eles sabem onde está a Sinep, e elas respondem para a Barra que não viram ela. A Barra logo depois ela vê a Asuka e pergunta para ela se por acaso ela viu ali a Sinep, e ela diz onde a Sinep está e que a pobrezinha ela não fala nada, tá esse tempo todinho ali calada, e a Barra agradece a ela e vai até o local. A Barra logo depois de encontrar ela vai se aproximando e depois pergunta se por acaso pode se sentar ali ao lado dela, só que a Sinep por sua vez ela fica em silêncio total. A Barra então começa a puxar assunto e diz que veja aí como que as coisas do mundo, né, as coisas da vida é muito interessante, porque de repente em uma manhã você se acorda e a sua mãe não é de fato ali sua mãe. Sinep calada e a Barra continua dizendo que isso é muito estranho, não é? E que isso também é muito estranho porque do nada você percebe ali que a sua vida que você leva de fato não é a vida que você achava que estava levando. Ela continua dizendo que tudo que a pessoa sabe e tudo que tem vivido ali, tudo isso é uma grande mentira, né? Sinep, por sua vez, ela fica o tempo todinho calada enquanto a Barra continua dizendo que isso é muito estranho, é como você cair em um buraco muito profundo e entrar muitas das vezes até em um labirinto sem saída nenhuma, que por mais que você procure uma saída, você não consegue encontrar saída em local nenhum. Sinep continua em silêncio e a Barra confessa para ela que ela pode acreditar que ela, a Barra, compreende exatamente tudo que ela, a Sinep, está passando. Barra diz a ela que sabe por quê, que eu sei tudo, eu sinto tudo que você está passando, porque eu passei exatamente tudo aí que você está passando nesse momento. Barra continua dizendo que em uma manhã, quando ela se acordou, foi aí que ela descobriu que a sua mãe, a Nuran, na realidade não era sua mãe. Ela diz que ficou muito confusa porque não sabia nem o que fazer logo depois de ter descoberto que ela tinha outra mãe. A Barra fala para ela que ela se assustou muito logo depois de descobrir tudo isso e que ela ficou muito tempo ali pensando que ela não ia conseguir superar, não ia conseguir de forma nenhuma aceitar isso na vida dela. Sinep continua calada e a Barra diz para ela que logo depois que ela descobriu quem é a sua mãe verdadeira, foi aí que ela começou a pegar um amor tão grande por ela que chegou até o ponto ali dela perder ela e que ela sente um vazio muito grande até hoje ali no seu interior. Barra continua falando que isso é muito complicado tentar explicar isso para ela com palavras. Barra diz para ela que ela pode tentar da forma que for tentar explicar para ela ali com palavras, mas ela não vai conseguir, e depois olha para Sinep e diz a ela que por favor, que ela pelo menos pense um pouquinho e dê pelo menos uma oportunidade para Sultan. Sinep olha para ela e a Barra diz que ela tem que fazer isso e agora, enquanto está com ela e com vida. A Sinep fica calada e a Barra continua dizendo que ela tem sim que dar uma chance, ou apenas uma oportunidade para ela, para que ela possa se expressar, porque ela ainda está ali, ainda está viva e que ela, a Sultan, lhe ama e ela também vai lhe amar. Sinep continua ali calada e muito pensativa, sem saber o que fazer, e a Barra diz para ela que nunca, jamais vai ser tarde para que elas possam conversar e tentar resolver tudo isso. A Barra continua dizendo que gostaria muito que ela soubesse que ela se arrepende muito por não ter chamado ela bem antes ali de mãe e pede a ela que, por favor, que ela pense bem direitinho e não se equivoque como ela, a Barra, se equivocou. Sinep só chora e a Barra diz que acredita que ela não deveria perder tempo, deveria sim dar uma oportunidade de conversar com ela e chamar ela de mãe. A Sinep continua em silêncio, não fala nada, e a Barra continua dizendo a ela que, por favor, que ela não perca essa oportunidade. Depois se levanta, toca no ombro dela e vai embora.
É isso aí, pessoal. Não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, e clica nesse vídeo que está aparecendo para você aí, novidades que ainda vai acontecer na novela Essa Vida é Minha. Então agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.